Meus caros, vivam! Vou falar-vos aqui durante a viagem do terremoto, do sismo que aconteceu esta madrugada, cerca de 1 da manhã, e que teve epicentro em Celurico, perto da minha cidade, que é Ceia, 40 km. E começo logo por vos dizer que acho muito estranho que o epicentro tenha sido ali localizado, porque a ciência, lá está, a ciência que mais não faz do que desmentir-se a si própria, é só dar-lhe tempo que ela desmente-se a si própria. A ciência sempre nos disse que a zona da Serra da Estrela não era propícia a sismos, não era propícia a nada desses eventos, com terra a abanar, a mexer, nada de terremotos, nada dessas coisas. Era o local mais seguro que há. Se assim é, não sei porque é que lá em cima, a barragem da Lagoa Comprida tem tantos sismógrafos, ou melhor, tantos pontos para que os sismógrafos possam ser ali aplicados e perceber se a Terra está ou não a mover-se. E está. Eu prometo que durante este fim de semana, não tenho muito tempo, mas talvez amanhã, lá dei um salto para vos mostrar que os pontos que foram colocados ali há 3 décadas, provavelmente, eu lembro-me de não existirem e depois passarem a existir, foram colocados ali alguns cilindros de metal enterrados no solo, com círculos vermelhos à volta, e hão de reparar, eu também já há muito tempo que lá não vou, é verdade, mas da última vez que lá estive, reparei que esses cilindros estão todos fora dos círculos vermelhos, o que quer dizer que a Terra se move. Move-se, a Terra, camadas mais, digamos, as mais profundas relativamente ao solo, à camada superior. E ali está a Lagoa Comprida. E voltamos a um tema meu, um tema que eu levantei aqui há uns anos, foi muito mal interpretado, que era simplesmente isto. E se houver um terremoto, se houver um sismo que faça ruir parte da muralha que retém as águas da Lagoa Comprida? Ou seja, se parte daquele paredão se desmoronar, o que é que acontece? E, meus caros, eu vou tentar ver se encontro esse vídeo, mas isso vai demorar muito tempo. O que acontece simplesmente é que há um funil em frente do paredão principal, embora também haja um paredão lateral, mas o principal, se algum ruir será esse. Em frente tem um filtro, tem um funil, digamos, que vai fazer convergir todas as águas que de repente se soltarem. Estamos a falar de 4 mil milhões de metros cúbicos, por aí, portanto 4 mil milhões de toneladas, que de repente, ou em pouco tempo, se libertarão por aquela ribeira da Caniça, abaixo, e que ele vai ter tudo ao Rio Alva. Vai ter tudo ao Rio Alva e, portanto, as primeiras aldeias vão desaparecer do mapa, pelo menos a parte ribeirinha, porque não é só a água ainda é o menos, são as toneladas de detritos que a água consigo arrastará, madeiras, mas sobretudo pedras, e pedras de toneladas, que serão arrastadas conjuntamente com a água, portanto ficará tudo completamente soterrado. Vila Cova, uma parte ainda de São Romão, parte do lado esquerdo, quem vê de cima. Eu vou tentar encontrar esse vídeo que eu fiz através do Google Maps, fiz uma simulação para onde é que a água e os detritos passarão se isso acontecer. Então, uma parte de São Romão, do lado esquerdo, no sentido descendente da água, a Ceia não chegará, a São Romão, a parte principal, também não, mas do lado esquerdo sim, virá por aí abaixo, pela região da Ponte Jogais, por aí abaixo, até chegar a Vila Cova. A parte ribeirinha de Vila Cova desaparecerá. A seguir, São Domil. A parte ribeirinha de São Domil desaparecerá, mas no caso de São Domil é pior, porque é quase tudo na parte ribeirinha. Tudo quanto existe em São Domil está na parte ribeirinha, está na parte baixa. Portanto, isto desaparece tudo. O que quer dizer que depois continuamos para o concelho de Oliveira do Hospital, Santo António do Alva, por aí fora. Bom, as próximas aldeias, localidades, eu na altura
fiz isso tudo, escrevi isso tudo, agora de memória já não tenho, mas sei que até Santo António do Alva, Penalva d'Alva, tudo isso ficaria debaixo de detritos, pelo menos a zona ribeirinha, ou seja, seria uma catástrofe, embora no interior já não more tanta gente, não viva tanta gente, mas estaremos sempre a falar de milhares de pessoas que desaparecerão. Nunca ninguém quis saber disto, eu na altura fiz um anteprojeto, uma ideia apenas, dizendo como se poderiam alertar as populações no caso de haver uma ruptura dos paradões da barragem da Lagoa Comprida, com testemunhos, com vários arames ao longo dos testemunhos, que bastava que uma pedra se soltasse para cortar o arame, o que faria soar imediatamente as sirenes que estariam colocadas, lá está, em todas essas aldeias ribeirinhas. Vila Cova, no caso de Ceia, Vila Cova, São Domil e depois por aí fora, para o Oliveira do Hospital. Soaria um alarme no momento em que esse testemunho, em que esse sistema de alerta fosse rompido. No preciso momento haveria sirenes em todas essas localidades, o que daria tempo para as pessoas fugirem para as partes mais altas. E fugindo para as partes mais altas, salvar-se-iam. É claro que há sempre problemas, por exemplo, em São Domingos estou-me a lembrar de um lar de idosos que está ao pé do rio. Seria difícil aí, mas pronto, se houver um alarme que toque com 7, 8 minutos de antecedência, temos 7, 8 minutos para salvar pelo menos parte das pessoas. Se não houver nada, as pessoas só vão saber que estão a ser soterradas quando virem, que ninguém os avisa, não há telefonemas, não há tempo sequer para isso. As águas demoram talvez 3 minutos a chegar a Vila Cova, 5 a chegar a São Domil, portanto não há nada a fazer, estamos a falar de um martelo autêntico. Mais uma vez digo, não é água, é todos os detritos e acima de tudo os grandes blocos pedunculares que vão ser arrastados por milhares de toneladas de água. Isso é o que é pior. E, portanto, é um martelo que se abate sobre todas essas localidades que desapareceram do mapa. Ficaram soterradas, talvez, sob 10 metros de lamas e detritos. Portanto, não há nada a fazer, nem as casas se reconhecerão. Como já aconteceu, aliás, noutros incidentes, noutras partes do mundo, em que desapareceu completamente, as populações desapareceram, as casas ficaram lá em baixo. Portanto, não há nada a fazer, mas há uma coisa que se pode realmente tentar, é salvar vidas. E com isso, com esse sistema, com esse anteprojeto que eu enviei às câmaras municipais e das quais nunca tive resposta, a começar pela minha, pela de Ceia, nunca tive resposta sequer. Ó, Sr. Fulano, venha cá conversar, vamos lá ver o que é que se pode fazer, se é execuível, se não é, se se poderá alterar, se não, se há material já para fazer isto, e havia. Eu estou a falar, este projeto tem para aí 15 anos, e havia, na altura já havia tudo, eu informei-me junto do mercado e havia todo esse tipo que se podia, claro que isto é uma obra de engenharia, é um projeto depois que tem que ser um engenheiro mecânico ou outro qualquer, mas um engenheiro a perceber como é que pode fazer esse anteprojeto e depois mais tarde passar para o projeto, testá-lo e ver se funciona. Nada mais simples. Mas é um projeto simples até, consta apenas disso, haver testemunhos ao longo dos paradões da barragem da Lagoa Comprida, no caso de um deles se romper, se cortar, e para isso digo, volto a dizer, basta uma pedra sair do lugar, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que disparariam as sirenes. Não seguramos a água de maneira nenhuma, não há nada a fazer sobre isso, mas tentamos fazer com que as sirenes soem nessas localidades e deem tempo às pessoas, 4 ou 8 minutos, para as pessoas fugirem, aquelas que puderem, pelo menos salvam-se. Meus caros, como digo, nunca tive resposta sobre isso, nunca também avancei neste projeto porque nunca ninguém me convidou para nada. Eu enviei para todas as câmaras da região da Serra da Estrela, já nem me lembro, mas desde a Covilhã, a Guarda, Ceia, Gouveia, Oliveira do Hospital, todas aquelas que poderiam ser afetadas no caso de uma catástrofe destas, e como digo, nunca nenhuma delas me respondeu. Hoje põe-se este caso, novamente, põe-se este alerta, por causa do terremoto que diziam que nunca acontecia na Serra da Estrela, porque era um dos sítios geologicamente mais seguros do país. Pode haver terremotos em todo lado, na Serra da Estrela nunca. Aquilo tem 20 milhões de anos, não há terremotos ali. Pois é, mas houve ontem. E já não havia desde o século XVIII. Ora, isto é um alerta, porque ontem não houve grandes estragos, pelos vistos, mas tudo abanou. E a Lagoa Comprida também abanou, sabem porquê?
porque o segundo sítio onde ele foi mais sentido foi na Covilhã, que é do outro lado da Serra da Estrela. É do outro lado da Serra da Estrela, ou seja, a Serra da Estrela abanou toda e a Lagoa Comprida também abanou toda. Vamos ver quais foram os danos ou as alterações geológicas que existiram. Espero que as autoridades vão lá ver o mais depressa possível, se houve ou não alterações, enfim, dignas de nota, e se houve, alguma coisa terá que ser feita. Aqui deixo mais uma vez um alerta, temos ali com um perigo iminente, é uma bomba atómica que ali temos, a Lagoa Comprida, no caso de uma das paredes da barragem ruir. É uma bomba atómica em potencial. Ninguém quer saber disto para nada, porque lá está. A ciência dizia que não havia terremotos, não havia sismos na Serra da Estrela. Afinal, ontem foi um deles. Pensem nisso. Até logo.